Perguntaram logo aqui atrás, né, sobre o rolê mais absurdo de todos os tempos, né, que é a ideia de dar a sua casa como garantia para um empréstimo, você poder tomar as casas das pessoas. Mais uma das maravilhosas invenções do capitalismo tardio, né, jovens? A gente sabe muito bem, né, que o sistema ele tenta expandir o seu controle da forma mercadoria em absolutamente tudo. Margaret Thatcher Jr. votou a favor, para absoluta surpresa de ninguém. E aí depois que ela foi muito xingada no Twitter, falou: "Ah, desculpa, estava doidona", né? Exatamente, né, cara? A crise do subprime foi por causa disso, então por que não repetir aqui? Né? Se deu muito certo na crise do subprime, vamos passar muito rapidamente aqui. Já são 2 horas da manhã, gente. Eu ainda vou viajar hoje. Vou pegar 200 km de estrada ainda. Né? Vou ir fazendo isso aqui e vou ir terminando essa. O que eu tava falando? Estou cansado aqui já, cara. Eu esqueci. Tá falando da crise do subprime. Desculpa, gente, desculpa. O que é a crise do subprime, né? O que é um subprime? Vamos pensar pelo nome, né? Subprime, né? Ou seja, você tinha um prêmio, você tinha um prime e a coisa está está lá embaixo. Por quê? Ao se liberar a hipotecação das casas em garantia dos próprios empréstimos e em garantia de outros empréstimos, hipotecar a mesma casa 2 vezes, bem como fazer diferentes hipotecas sobre imóveis, pensando que o mercado futuro fosse crescer tanto que esses imóveis seriam lucrativos. O que acontece? As pessoas, o capitalismo entra em mais uma das suas crises cíclicas, e as pessoas não conseguem pagar as suas hipotecas. Quando elas não conseguem pagar as suas hipotecas, as casas começam a ser retomadas, mas esses papéis dessas hipotecas passam a não valer nada. Boa parte do mercado tinha indexado, né, outras ações e outros fundos monetários de mercado e fundos habitacionais tinham indexado nesses papéis, e esses papéis passaram a não valer absolutamente nada. Essa bolha estourou, né? Cria-se a bolha, estoura-se a bolha, e quem ganha é quem começou a bolha. Isso vai varrer a economia mundial como um todo, e essa crise você vai ter os debris dela ainda até mais ou menos 2011, né? Então o que o Brasil agora teve a brilhante ideia de fazer? Ei, se deu tão certo assim nos Estados Unidos, né? É aquele rolê de maluco vendendo casa por $1 e tal. É uma pirâmide inflável, né? Obviamente, né? Com as economias todas indexadas ao dólar, salvo raríssimas exceções, essa crise vai espalhar igual fogo selvagem por toda a periferia do capitalismo, a partir do seu centro, que também sofreu muito com isso. Né? E a gente vai ter a quebra de diversas instituições financeiras e principalmente a quebra das cidades e a quebra das pessoas. As pessoas ficaram sem casa. Né? O meio oeste americano é um lugar que você tem ruas e ruas de casa abandonada. Né? O Quatifo de Tio falou de Detroit, né? Detroit é um grande exemplo disso, mas Detroit também, né? Passa pela crise da desindustrialização. Né? Los Angeles sofre muito também, mas o meio oeste foi um lugar que sofreu muito com a desindustrialização. Né? O toyotismo varreu o meio oeste, destruiu boa parte dos sindicatos que ele tinha, causou um dano terrível, e depois você teve também, né, o subprime que vai fazer isso. Né? Los Angeles, gente, o que a gente tem de gente em Los Angeles que mora dentro de carro, cara. As pessoas moram dentro do carro, cara. Né? E. Não, exatamente. Né? Na hora que o pau canta, né? Quem que salva as instituições financeiras? O Estado. Né? O Estado é quem salva as instituições financeiras, como sempre salvou. Por quê? Porque o Estado burguês é o garante da burguesia. Olha que loucura, né? Marx dizendo isso em 1845. 1844, desculpa. Né? Marx já dizia isso desde a primeira metade da década de 40 do século XIX. E continua como dantes no reino de Abrantes. Né?
E, bem, essa foi uma crise que varreu os Estados Unidos, varreu o mundo inteiro, varreu as periferias todas, né, que foi começada exatamente com essa especulação imobiliária, né, permitindo as pessoas fazendo isso. Por quê? Porque isso é uma crise de transferência de renda. Tá? Como assim uma crise de transferência de renda? A renda dos mais pobres e a renda da classe média foi transferida para os mais ricos. Né? E quando os mais ricos perderam parte dessa renda por conta da quebra desses papéis, o Estado veio socorrer os mais ricos. Né? As pessoas perderam suas casas, as pessoas não têm lugar de morar, as pessoas foram morar na rua, foram morar em carro, foram morar em trailer, foram morar na floresta. Né? E os lindos bancos capitalistas receberam vultosas quantias do Estado para poderem se manter. E agora, né, é o famoso bailout. Né? E aí agora nós estamos tentando virar e falar assim, ei, por que não criar uma crise nossa? Falhou, falha e falará. Com todos os sevandijas, todos os lacaios mais abjetos e vis do capitalismo já foram correndo para defender, né? A gente vê as pessoas falando assim, aí, por que a pessoa não pode escolher hipotecar a sua casa, perder tudo e morar na rua, enquanto a gente protege os bancos? Por que não? Me impressiona, sabe, assim, o grau de inumanidade, o grau de ausência completa, total, de empatia humana, né, que essas, entre muitas aspas, pessoas tem, cara. É um negócio de doido, cara. Como que o cara pode... Assim, não é nenhum, né, jovem que não sabe o que tá falando. É ao contrário, o Pix caiu nervoso, né, cara? O Pix caiu nervoso pra galera pra poder defender o indefensável.